Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês o que são e como que a gente trabalha com as exceptions na linguagem C#. O código dessa aula vai estar na branch aula.021 e vamos falar um pouco sobre exceptions. Bem, exception é basicamente um problema, um erro que ocorre durante a execução de um programa. A gente sabe que se a gente cometer algum erro no nosso código que impeça a compilação, o nosso código não é compilado e a gente não consegue executá-lo. Mas pode acontecer de acontecer algum erro, algum problema durante a execução do programa, e quando isso acontece, o que o compilador faz para a gente, ele lança uma exception, ele quebra a execução do programa e quebra isso através de um objeto chamado, de uma classe, né, de um objeto de uma classe chamada exception. O C# tem toda uma série de ferramentas para a gente poder trabalhar com exceptions, e a gente vai falar um pouco agora dos principais recursos que a gente tem para tratar erros dentro do nosso código. Então vamos lá no código, e para essa aula eu vou usar o Hello World Test. Se a gente for lá no final, a gente tem aqui Vamos criar um teste novo aqui para isso. O meu teste aqui, para esse exemplo, vai se chamar Exception Test. Então, é basicamente um teste para a gente brincar um pouco com as exceptions no C#. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou forçar um erro muito comum, um erro matemático muito comum em qualquer programa, qualquer linguagem de programação. Eu vou criar uma variável chamada x, que vou igualar ela a 10, vou criar uma y, vou igualar ela a 0, e vou fazer uma conta matemática aqui, onde o resultado vai ser igual ao x dividido por y. Eu vou jogar o resultado na tela. E o resultado aqui vai ser resultado. O que acontece aqui? Você já deve ter percebido que se eu pedir para fazer uma divisão entre 10 e 0, a gente vai estourar um erro aqui, porque não é possível fazer divisão por 0. Vamos ver o que acontece nesse cenário no C#. A mensagem que ele dá para a gente o teste falhou e ele lançou uma exceção. Então, a falha desse teste foi por conta do lançamento de uma exceção. E a exceção que ele lançou foi divided by zero exception. Então, tentativa de fazer uma divisão por 0. Isso causa um erro na aplicação, um erro no nosso código, e ele interrompe a execução do código exatamente na linha onde aquela exception foi lançada. E a exception foi lançada exatamente no momento de se realizar essa divisão, que é ilegal. Vou fazer um debug para vocês verem passo a passo. Então aqui com F10 eu vou navegando, então eu vou criar o x igual a 10, vou criar o y igual a 0, e aqui no momento de fazer essa divisão, veja que ele não consegue pular para a linha de baixo, e a exception aparece aqui para a gente. Tá? Então, esse é um caso clássico de exception. Sempre que o seu programa tiver um comportamento errático, um comportamento que ele quebra a execução do programa, isso vai acontecer através de uma exception. Então, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que fazer um tratamento das nossas exceptions. Isso vai ajudar a gente a evitar que o nosso programa termine inesperadamente, né? E que você possa avisar o usuário que determinada operação que talvez ele esteja realizando não pode ser realizada. Então, como que a gente faz isso? O C# tem um recurso para tratamento de exceptions chamado try-catch. Então, ele tem aqui um code snippet para isso, basta você digitar try, dá 2 tabs e ele cria uma estrutura de um try e catch. Try, em inglês, significa tentar, né? Então, a gente vai falar para ele, tenta executar esse código. E caso você não consiga executar esse código, ele vai cair no que a gente chama de catch.
Vou tirar esse todo aqui. E aí é o seguinte, ele coloca aqui a exception, é como se fosse um método isso aqui, né? Como se fosse receber um método. Porém aqui eu estou falando que ele vai receber um objeto da classe exception, mas eu não dei um nome para ele. Eu quero que ele armazene esse exception nessa variável ex. O que eu vou fazer com ela? Eu vou jogar ela no console. De qualquer forma, vou manter aqui, vou colocar um breakpoint bem aqui no cat. Então vamos executar. Opa, desculpa, vamos executar o teste, né? Não o código. Aqui eu executei ele direto sem o debug, da primeira vez para a gente ver. Vê que o teste passou porque ele não estourou o exception, mas se a gente olhar o resultado no output, é exatamente a exception que estourou. E ele fala exatamente a linha em que essa exception estoura. Isso é o que a gente chama de stack trace, ou seja, toda a informação necessária que você tem para identificar onde aconteceu a exception e potencialmente o que causou ela. Vamos debugar agora para ver isso linha a linha. Então vamos declarar as variáveis e vamos tentar fazer a divisão que vai falhar. Então, quando ele falha, em vez de ele lançar a exception aqui, como ele fez anteriormente, porque eu tenho um try catch, ele joga a execução do meu código aqui para dentro do catch. E aqui ele vai receber como parâmetro a exception que foi lançada. Como a gente está exatamente nessa linha, ele não executou essa linha, ele não recebeu aqui a exception ainda. Mas se eu der um F10, aí eu já vou ter a exception attempted to divide by zero, que é a exception da divisão por zero que a gente viu. E aí o que ele faz é pegar essa exception e jogar ela no console. Tá? Então, o importante do try-catch é justamente para que a gente evite, para que a gente trate as nossas exceções de uma forma que elas não vão causar a quebra da execução do programa. Ela simplesmente vai, por conta de uma exceção, ele vai pular a execução do código para dentro de um bloco de código que a gente vai fazer uma tratativa, vai tratar o que tem que acontecer quando essa exception ocorrer. Tá? Tudo bem, vamos parar aqui. E aí, o que a gente pode fazer agora é ver como que a gente pode fazer catches de exception específicas. Então, o que isso significa? A exception que causa aqui, ela é uma exception que herda dessa classe exception, que ela se chama divided by zero exception. Então, eu poderia fazer uma tratativa mais específica para esse tipo de exceção. Então, eu faço como? Eu posso ter mais do que um bloco catch dentro do meu try. E aí, o último bloco sempre tem que ser a exception, porque a exception é a mais genérica. Tudo herda de exception. Então, qualquer exception que ocorrer, se você não tratar especificamente, ele sempre vai cair aqui no último. E aqui eu quero tratar especificamente o divided by zero exception. Tá? Então, vou pôr um breakpoint aqui. E aqui, em vez de exibir a exception no console, eu vou basicamente mostrar uma mensagem mais amigável para o usuário. Erro de divisão por zero. Aqui, como eu não estou usando nada do conteúdo exception, eu posso ignorar ela aqui e remover a variável. Então, aí o meu tratamento de erro passa a ficar um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado. Ou seja, se acontecer um erro de divisão por zero, ele cai aqui, mas se acontecer algum outro erro que a gente não está esperando, ele vai cair aqui embaixo. A gente pode ver isso basicamente debugando aqui o teste e ver que ele tentou fazer a divisão por zero, não conseguiu e caiu aqui, imprimindo no console a mensagem que a gente colocou. Caiu, uma vez que ele cai num bloco cat, ele não cai mais nenhum outro da nossa estrutura try. Se a gente vier aqui no console, a gente vê erro de divisão por zero. Mas vamos forçar um outro erro, que também é muito comum de acontecer, para ver se ele vai pular o divide by zero e vai cair aqui na exception. Então, antes de fazer a divisão por zero, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou criar uma variável da classe cachorro e vou igualar ela a null. E eu vou tentar pedir para o cachorro rodar aquele método validar que a gente viu na aula anterior. Então, o que ele faz? Ele vai validar as propriedades do cachorro. E aí vai retornar isso numa lista de mensagens. Tá? Vamos pôr um breakpoint aqui e vamos ver o que acontece. Então, ele vai criar aqui cachorro é nulo, e aí ele vai tentar executar o validar. Nesse momento, ele vai estourar uma exception. Como eu estou debugando aqui, ele mostra a exception para a gente aqui antes de pular lá para o cat. Essa aqui talvez vá ser a exception mais comum que você vai ver no seu dia a dia como programador C#, que é o System Null Reference Exception, que é o seguinte: eu tenho um objeto que está nulo, ou seja, ele não aponta para nenhuma referência de memória, ele não é a instância de uma classe ainda, ele é só um ponteiro de memória que não aponta para nada. Tá? E eu estou tentando executar um método desse objeto que ainda não foi instanciado. Isso causa uma exceção. Essa exceção é muito comum e é uma das que mais dá dor de cabeça, porque muitas vezes é difícil de encontrar onde ela está. Tá? Aqui está muito claro que onde ela está, mesmo porque ele até avisa para a gente aqui que o cachorro é nulo. Né? E se ele é nulo, eu não posso usar nada, nenhum dos recursos que estão lá dentro. Se eu soltar aqui a execução do teste, ele vai cair o breakpoint aqui embaixo na exception. E aí eu tenho aqui a nossa null reference exception dizendo para a gente que a gente não consegue executar o método. Nesse caso, ele não cai no divide by zero exception, porque não foi essa exception que aconteceu, foi a exception do reference not null. Então ele trata isso na exception aqui no cat mais genérico. Tá? Então só para vocês verem como que a gente pode tratar diferentes tipos de exceção no mesmo bloco de try-catch. Tá? Um outro recurso muito importante do try-catch é um outro bloco chamado finally. O que o finally faz? Ele é um bloco de código que vai ser executado independente se for cair em algum cat. Então, se o código executar completamente sem nenhuma exceção, ele executa o que tem no finder. Se ele parar de executar nesse ponto aqui, onde é o que vai acontecer, ele vai executar esse bloco do cat, mas também vai executar o finally. Então, o finally é um bloco de código que a gente quer que sempre execute, independente se for dar erro ou não. Tá? Eu vou colocar aqui fim do teste, só para a gente ver. Vou executar sem debug mesmo, só para a gente ver o resultado. E aí tá. Então ele dá exception, né? Ele executa, cai na linha 454. Linha 454 é essa linha aqui, ó. Vocês podem ver. Para a execução aqui, pula para o bloco do cat mais genérico, porque não foi uma divisão por zero. Executa essa linha para mostrar a mensagem no console e na sequência ele passa pelo finally. Tá? Então o finally é uma forma de você forçar a execução de algum trecho de código, independente se vai ocorrer ou não um erro dentro do nosso try-catch. Tá? E para finalizar essa aula, é importante a gente saber como que a gente pode forçar a ocorrer uma exceção. E a gente pode fazer isso através da palavra-chave throw. Então é o seguinte, antes de validar, vamos supor que eu queira fazer uma validação aqui. E eu verifico, se o cachorro for nulo, eu quero que ele lance uma exception manualmente. Eu quero manualmente lançar uma exception. Para isso a gente usa essa palavra-chave chamada throw. Throw de lançar. E aí eu dou um new exception. E aí nesse caso aqui eu posso passar uma mensagem mais amigável também. Então, o cachorro
não foi instanciado. Então, aqui a exception não vai ocorrer por conta da chamada do método validar, ela vai ocorrer por conta desse throw que a gente fez aqui. Então, eu estou deliberadamente lançando uma exceção que vai, obviamente, cair aqui no mesmo lugar, tá? Vamos debugar isso. Então, tenho aqui o cachorro igual a nulo, ele vai verificar se ele é nulo, obviamente ele é, e ele cai aqui no throw new exception. Como ele lançou a exceção aqui, ele procura qual que é o cat mais específico, mais que se encaixa melhor nessa exception, e é obviamente esse último. E aqui dentro ele tem a mensagem que a gente colocou no exception, o cachorro não foi instanciado. Então essa é uma forma de você também lançar exceptions com mensagens de erro mais específicas para aquilo que você quer, tá? Bem, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, já que exception é um tema muito comum na linguagem, né? Tratar exceção é uma ação que você vai fazer muito dentro do C#, e isso aqui é o básico do que você precisa saber sobre exceptions. A gente vai ver coisas um pouco mais avançadas adiante, mas basicamente se você souber isso aqui, se você tiver domínio de como usar um try-catch finally, fazer tratamento de vários tipos de exceção e também fazer lançamento de exceções, é o básico para a gente começar a fazer, a controlar as exceções do nosso código. Bem, para a gente finalizar a aula, eu vou deixar uma atividade que é a gente refatorar o método validar do cachorro para que, ao invés dele retornar uma lista de mensagens, para que ele lance uma exception. E nessa exception vai estar as mensagens de erro que ele encontrou durante a validação. Então, o que a gente tem que fazer é refatorar aquele método que foi feito na aula passada para validar se as propriedades do cachorro estão ok, e caso elas não estejam em conformidade, em vez de devolver essa lista de mensagens, a gente lança uma exceção para a gente exercitar essa ideia das exceptions. Bem, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Um grande abraço e até a próxima.